Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e também para falar sobre carreiras. Tenho hoje a satisfação de receber a Vanessa Domene. A Vanessa é sócia diretora do escritório Lima Júnior, Domene Advogados. Vanessa, obrigado por ter aceito o convite. Sei que a tua agenda não é nada fácil, desafiadora, um privilégio meu, uma honra tê-la aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Imagina, Luciano, o prazer é todo meu, agradeço o convite, né? Uma honra enorme estar aqui com você, podendo falar um pouquinho da minha carreira, falar um pouquinho da minha experiência e poder, né, ajudar as pessoas aí a traçarem as suas carreiras, seus objetivos. É uma honra estar aqui, agradeço imensamente o convite. Agora, eu falei num tom de brincadeira nos bastidores, mas eu quero falar agora aqui, meio que fora da pauta da entrevista, que quando eu penso que eu faço muitas coisas, eu vejo todas as suas atividades e eu fico até envergonhado. Como é que a Vanessa consegue conciliar, Vanessa, essas atividades que você tem? Já percebemos que você é bem acelerada, mas como é que você consegue colocar tudo na tua agenda e ter a qualidade de vida que você tem, o esporte que você pratica, a mãe que você é? Como é que você consegue equilibrar esses pratinhos todos? É verdade, Luciano, eu realmente tenho uma agenda cheia e eu falo que às vezes eu tenho dificuldade de dizer não, né? Isso é um constante aprendizado para mim, porque eu vejo que as coisas quando aparecem para mim, eu gosto e eu me empolgo, eu não consigo dizer não, então realmente eu embarco nos projetos, né? Eu sou muito movida pela empolgação. E eu tenho uma meta de vida, assim, para mim é uma palavra bastante importante na minha carreira, é o equilíbrio. Eu sempre busco equilíbrio. Então eu sempre tive na minha mente que eu gostaria de ser uma profissional bem-sucedida, mas eu sempre quis ser mãe, ter uma família e sempre quis cuidar de mim também, pessoalmente. Então é como se eu dividisse a minha vida em caixinhas e eu separo realmente em 3 caixinhas. A caixinha profissional, a caixinha familiar e a caixinha pessoal, a Vanessa, indivíduo, que também tem as suas necessidades e também gosta de fazer suas coisas como o esporte, que é algo que eu gosto demais, né? Eu falo que eu sou uma esportista frustrada, né? Fui para o direito, né? Mas eu gosto muito do esporte. Mas eu tento organizar e eu faço um pouco isso na minha vida. Eu tenho uma organização semanal. Né? Então eu falo, tem semanas que elas estão intensas no aspecto profissional, então eu tenho que deixar um pouquinho às vezes as outras. Tem semana que eu tenho coisas da minha família que eu preciso dar prioridade, então são elas que entram na frente. E tem a Vanessa que também precisa das suas necessidades. Então eu encaixo essas coisas no meu dia a dia. Faço um planejamento semanal do que eu consigo organizar diante das prioridades que vão aparecendo na minha vida e tentando cobrir esses 3 anseios de vida que me fazem tão bem como pessoa. Falando especificamente da personagem executiva, para o nosso telespectador conhecer a tua história, a tua trajetória, por favor, Vanessa, compartilha conosco essa tua brilhante trajetória profissional. Bom, Luciano, eu acho que até assim a minha vida tem muito a ver com quem eu fui, né, na minha infância, minha família. Eu tenho a minha família muito como base, né? Eu vim de uma família de origem simples, a gente é da Zona Norte, da Vila Maria, um bairro quase do interior, né, mesmo. E meu pai português, comerciante, veio para cá para o Brasil com 13 anos de idade, sozinho, de navio, né? Então meu pai, ele tem uma história de vida que acho que se mistura com esse meu empreendedorismo, né? Veio muito dele. E a minha mãe, professora, também nascida em São Paulo, mas vinda do interior, e com uma educação muito rígida, né? No sentido de fazer a gente estudar, de ir atrás dos nossos objetivos. Meus pais tinham muito isso, né? Meu pai não teve grandes oportunidades de estudo por conta da vida que ele veio, né, para cá, exatamente para trabalhar e sustentar a família lá em Portugal. E minha mãe com o rigor técnico de estudo, né? Fazia a gente estudar todo dia, chamada oral quando ela chegava, era professora. Então eu me baseei muito nisso, né? Então a minha mãe trazendo muito aspecto de estudo, de disciplina. Eu fiz balé também na minha infância, o balé me trouxe muita disciplina também. E o meu pai, por outro lado, o comerciante, que falava com todo mundo, que se relacionava com todo mundo, que era amigo de todo mundo, o cara do bom papo, o português amigo, né? Então tudo isso me ajudou muito na construção da minha carreira. E eu comecei a carreira, eu decidi ir para o estudo do direito, não tinha ninguém na família que fazia direito, não tinha nenhum conhecido de advocacia.
Fui porque eu achei bacana, na época tinha o plano Collor, Collor era presidente, teve toda a história do impeachment, eu acabei me envolvendo pelo noticiário com essas coisas, eu falei, puxa, tá aí, vou fazer direito. E quando eu comecei a fazer direito, eu logo visualizei que eu precisava procurar estágio, eu precisava entrar no ambiente de estágio quanto antes, porque eu não ia ter ajuda de ninguém. E eu comecei literalmente com o meu currículo, né? Fiz datilografia, meu currículo escrito na datilografia e fui buscar estágio. Fui em imobiliárias, fui em empresas, literalmente batendo na porta, porque na época não tinha internet, não tinha nada disso. E eu consegui um ótimo estágio, né? Eu consegui estágio numa empresa, que era o Grupo Vilares, a empresa era familiar ainda. Entrei nesse mundo da empresarial e foi, para mim foi muito sacrifício, né? Eu morava na Vila Maria, Zona Norte, e a Vilares era no Autódromo de Interlagos, era muito longe. Mas eu buscava aquilo, eu queria, então eu comecei fazendo esses estágios em empresas, depois eu fui para a Parmalat, e essa minha experiência empresarial dentro de departamento jurídico de empresa me trouxe muita consciência, experiência em tratar o cliente interno. Porque eu não tinha os clientes externos, mas eu tinha o cliente interno. Todos os departamentos dessas estruturas eram os meus clientes internos. E eu acho que o meu grande diferencial, quando eu construí depois o meu escritório de advocacia, foi entender essa demanda do cliente. Então eu podia ser uma excelente profissional, mas se eu não entendesse qual era a demanda dele, eu realmente não conseguiria atendê-lo. Então acho que isso foi um grande diferencial na minha carreira. Depois disso eu fui para escritórios de advocacia e dali eu criei o meu escritório de advocacia e hoje estou no Lima Júnior Domínio Advogados, um escritório que é em São Paulo, em Campinas, e que a gente faz todo atendimento corporativo. E dentro da minha trajetória, eu sempre coloquei também 2 pilares muito importantes. Um é o técnico, o jurídico, né? Eu sou uma advogada especializada com mestrado em direito tributário, então eu sabia que esse pilar precisava ser preenchido com muito conhecimento e experiência, porque advogado passa confiança. E o advogado, para passar confiança, precisa estar seguro no discurso, na solução que ele propõe. Então, esse pilar eu sabia que eu tinha que construir. E o outro pilar que eu precisava construir era os de relacionamentos, né? Que é o que eu busco sempre até hoje também. Eu precisava me relacionar, precisava conhecer as pessoas para poder prestar uma advocacia que eu julgava que seria interessante e que trouxesse soluções para as pessoas. Eu sou muito baseada em soluções, né? Problema precisa de uma solução e eu gosto de estar ali perto da solução. Vanessa, além do escritório, você ativamente está envolvida com a BR Angels, é conselheira, líder de grupo Smart ESG. Explica um pouquinho para nós essas atividades que você concomitantemente exerce com o escritório. Isso começou até dentro da própria advocacia mesmo, né? Então eu sempre trabalhei desde a época das telecoms, quando foram privatizadas, eu sempre tive essa ligação com a inovação, mas muito no lado jurídico, né? Sempre prestei assessorias jurídicas para essas empresas e com o crescimento das startups, isso também se tornou muito frequente na minha vida, tanto que hoje a gente tem uma área de atendimento dentro do escritório só para atendimento, assessoria para essas startups. E o convite para entrar no BR Angels veio de um cliente amigo, né, que foi um dos que iniciou o BR Angels, que é o Vitório Danese, excelente executivo, sempre admirei muito o seu trabalho, uma espécie de coach pessoal também na minha vida. E surgiu essa oportunidade de ser uma investidora anjo, né? E eu até então tinha aquela experiência com a inovação muito do lado jurídico. E me veio essa oportunidade de estar no mundo empresarial, né? De você analisar a startup como um todo. Isso para mim foi um desafio, e aí desafio é a palavra que me move, né, Luciano? Quando eu vi esse desafio, eu falei, puxa, eu quero estar lá, eu quero aprender, e foi o que eu fiz. E aí, como tudo aquilo que eu não entro para brincar, eu entro de cabeça mesmo, né? E no BR Angels eu entrei de cabeça, sou um membro super ativo e gosto das discussões, gosto de aprender. É um network incrível, também conheci pessoas incríveis no BR Angels. E a minha atuação lá, né, por ser esse membro ativo e entrar de cabeça, eu acabei migrando para essas ações, né? Então, eu acabei entrando como board advisor de uma startup, né? Então, de uma plenária do BR Angels, eu
liderei uma análise de uma startup e, consequentemente, eu virei a Board Advisor, né? Então, o que para mim está sendo uma experiência incrível, né? Sou Board Advisor da AutoForce, uma startup incrível, um pessoal, empreendedores maravilhosos, e participar da reunião do conselho consultivo deles representando o BR Angels tem sido um desafio enorme para mim. E ao lado de ser Board Advisor, eu também acabei me envolvendo muito com essas mudanças da sociedade, né? Mudanças de comportamento, valores, reputação. O tema ESG ganhou muita importância no mundo empresarial, né? Então, dentro da advocacia, eu trato de questões de ESG com as empresas, ajudando as empresas a tratarem esse tema internamente. E por conta disso acabei me envolvendo também com o tema de ESG com as startups, que é uma discussão, né? Assim, startup tem tão pouco tempo, né? Tem pouco dinheiro, pouco tempo, como é que eles dão conta dessa agenda? E aí a gente, pelo BR Angels, eu acabei liderando esse grupo de Smart de ESG, que é exatamente para dar mentoria para as nossas investidas de como elas podem iniciar essa jornada ESG no seu dia a dia, né? Isso vai agregar valor e certamente a empresa lá na frente vai poder colher os frutos, né? Então é assim, Luciano, eu entro, vou me envolvendo e vou ganhando espaço. Voltando um pouco para o direito, você também foi juíza do Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e conselheira do DARF. Mais uma atividade que hoje você não exerce mais? Não, eu fiquei 15 anos no TIT, 12 anos no TIT e 3 anos no CARF. São funções administrativas dentro da Secretaria da Fazenda e dentro da Receita Federal, em que eu exerci o papel de julgadora administrativa de autos de infrações das empresas. Quando eu me formei e comecei a trabalhar em empresa, eu coloquei esse objetivo na minha cabeça exatamente naquele meu pilar técnico, né? Então, ser uma juíza do TIT, ser uma julgadora do CARF me traziam muita expertise, muita experiência, aprendi muito e agregavam muito na minha função como advogada. Então, dentro dessa trilha eu desenvolvi também isso como uma forma de melhorar tecnicamente e poder prestar uma assessoria jurídica que eu entendo adequada para os clientes. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com a Vanessa Domene. A Vanessa é sócia-diretora do escritório Lima Júnior Domene Advogados. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nossa convidada de hoje é a Vanessa Domene. A Vanessa é sócia-diretora do escritório Lima Júnior Domene Advogados. Vanessa, além de você ser advogada, você administra o escritório, que é um grande escritório, e também tem uma atividade muito intensa no CIESP, né? Como é que você consegue lidar com essa essência da executiva, que não basta só você estar exercendo a questão da sua profissão de advogada, mas de fato você ter controle, gestão e estratégia dos negócios, Vanessa? Então, Luciano, essa foi uma estratégia mesmo, um plano de ação, né? Na verdade, no começo eu não tinha muita ideia da minha carreira, porque eu queria ser advogada, né? E na medida que eu me especializei em tributário, eu queria ser a melhor advogada tributarista. Com essas minhas experiências por onde eu passei, né? Então, primeira empresa, depois indo para escritório, eu montei meu escritório do zero. Eu tinha 26 anos, comecei o escritório no endereço virtual, né? Hoje a gente tem o coworking, mas na minha época a gente tinha endereço virtual. E comecei um escritório realmente com a cara e com a coragem. E aí eu brincava até que nesse escritório eu era de office boy a presidente, porque eu ia lá fazer protocolo. Exatamente, eu tinha vários cartões. Mas isso de fato me deu bastante experiência e eu me encantei com esse mundo empresarial. E aí o que eu comecei a buscar é realmente ser uma advogada atuante, uma boa advogada tributarista, mas também ser uma executiva, né? Isso muito em linha com aqueles dois pilares que eu sempre coloco, né, aqui, que é o técnico e é o dos relacionamentos. E como executiva eu me vi mesmo nesse papel de administrar um escritório. Hoje o meu escritório tem 120 pessoas, então a gente tem que lidar com gestão, tem que lidar com equipe, tem que lidar com pessoas, tem que lidar com processos, coisas que a advocacia não me trazia, né? Mas administrar um escritório de advocacia realmente me deu muito prazer e me relacionar
também com empresários, né? A vinda também com essa minha função na Fiesp tem a ver com esse relacionamento com empresários, seja para aprendizado, para construir minha carreira, mas também para atendimento a cliente. Não adianta ser um excelente advogado, né, Luciano, se você não tem cliente para atuar. Então, esse sempre foi o meu raciocínio, né? Preciso ser boa, advogada competente, passar confiança e conhecer os empresários para poder apresentar meu escritório, poder apresentar meu serviço. Porque nós trabalhamos muito com confiança. A advocacia é um ambiente que a confiança é fundamental. Não à toa, os nossos clientes estão com a gente já há muitos anos, não existe uma rotatividade, né? Então, para mim é muito clara essa minha estratégia de ser uma advogada atuante, muito atualizada com o mercado, isso é uma preocupação muito grande que eu tenho também, mas associar funções executivas que eu venho aprendendo, inclusive, muito nos meus relacionamentos, nos meus contatos. Você falou no primeiro bloco das 3 caixinhas que você cuida de uma maneira bem personalizada, né? Falamos até então do profissional. Agora eu queria entrar nas outras 2 caixinhas, que é a Vanessa mãe e a Vanessa esportista, que eu acabei pegando aí esse gancho aos 44 segundos do tempo aí na chegada dela. É verdade. Como é que essas outras 2 Vanessas, né? Quer dizer, a Vanessa mãe, aquela que tem responsabilidade, aquela que tem que cuidar, educar, disciplinar, e da Vanessa esportista. A Vanessa mãe é o meu ponto fraco, eu brinco, né? Aquelas 2 crianças que é o Caio e a Yara, eles me derrubam, né? Mas brincadeiras à parte também era um objetivo, né? Ser mãe, né? Ter uma família. Então hoje eu sou casada, tenho 2 filhos. E eu me preocupo muito com a formação deles, com valores que eu passo para eles, inclusive até essa história de equilíbrio, sabe, Luciano? Eu sempre falo para eles, né? Às vezes eles falam, mamãe, você está trabalhando demais. Eu falo, olha, hoje eu preciso. É importante vocês saberem que tem dia que a gente precisa. Amanhã eu vou poder, né, ficar mais com vocês. Então eu sou uma mãe, falo que eu sou extremamente amorosa, me atualizo muito de relacionamento com os filhos. O que eu mais quero na vida é ter um ótimo relacionamento com eles e eu tento mostrar para eles a vida como ela é, né? E inclusive na parte do trabalho, na parte das obrigações dos estudos deles, né? Então, para mim é uma parte super importante da minha vida que eu dedico tempo, fins de semana são para eles. E é engraçado uma história do meu filho que eu vou contar rapidamente. Eu fiz mestrado, eu já tinha os 2, né? E fiz um mestrado na GV super puxado, eu tinha os fins de semana para estudar. E o meu filho tinha 7 anos de idade na época, e ele falou para mim no sábado, mas mamãe, você não tá velha não para você estudar? Falei, não filho, a gente nunca tá velho para estudar, né? A gente estuda o resto da vida, pra gente isso faz bem pro cérebro, faz bem pra gente, isso a gente se forma como pessoa. E a partir dali eu achei que o meu filho entendeu os meus estudos, né? E sabia que eu precisava me dedicar aqueles sábados todos, daquele ano todo, aos estudos. E a Vanessa esportiva, eu levo muito do esporte para a área de trabalho, né? Eu aprendi a lidar com pessoas, a lidar com time, a formar times no esporte. O vôlei é um esporte coletivo e eu sempre gostei de vôlei. Fiz vôlei desde pequenininha na escola, parei por um período, né? Depois na época de faculdade e voltei para o vôlei master, né? E o vôlei me ensinou essa formação de time. Não adianta você ter 6 pessoas com as mesmas expertises, você precisa completar o time e o time se fortalece um ajudando o outro. E eu trago muito do vôlei, do esporte para o meu dia a dia empresarial. Para mim é um aprendizado. Por isso que eu falo que essas 3 caixinhas são tão importantes para mim. Numa das questões anteriores, você falou algo que me chamou a atenção, eu estava quase perdendo, recuperei aqui. Você falou que quando você decidiu trilhar a trilha do direito, você decidiu ser a melhor advogada na área tributarista. De onde nasce essa determinação? Se isso passa a ser de uma maneira inconsciente um peso para você, essa tua exigência, a tua autoexigência em ser a melhor, competitiva, como é que você lida com isso, Vanessa? Eu não vou te dizer que não, viu, Luciano? Realmente uma carga. Eu tenho isso embutido comigo, né? Tudo que eu faço na vida, eu falo, se eu entrei para fazer bem, eu não entro para fazer mais ou menos. E isso traz sim uma carga emocional. E até quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila. Ah, não consigo. Eu sou muito calma, tranquila nos relacionamentos. Então, assim, eu não explodo, eu não sou aquela pessoa que brigo, mas isso acaba tendo um peso interno também, né? Então, apesar de eu ter essa vida agitada, isso me motiva
motiva, isso me empolga. E tudo que eu me empolgo, eu entro de corpo e alma, me dedico, chamo as pessoas para estar junto comigo. Isso é uma outra coisa que eu adoro, trabalhar com pessoas, me conecto com as pessoas de corpo e alma também. E eu sempre penso que as pessoas podem sempre fazer o melhor, né? Então, assim, eu pego o melhor de mim e quero o melhor das pessoas também. E é com isso que eu acho que a gente consegue alcançar os nossos objetivos, inclusive um ajudando o outro, né? Mas tem um peso, mas eu acho que eu consigo disseminar isso com essas empolgações e com esse meu otimismo de lidar com essa rotina da advocacia, que é uma advocacia estressante, né? E eu percebendo que a tua agenda é bem tranquila, eu fiz um convite e você gentilmente aceitou de estar conosco no ano que vem numa jornada num grupo de formação de conselheiros com a Fundação Dom Cabral. Primeiro, uma alegria poder tê-la conosco, né? Você tem acompanhado a qualidade do grupo que a gente formou. E qual é a tua expectativa, ou quais são as tuas expectativas em relação à formação, em relação a esse grupo, Vanessa? Olha, Luciano, eu recebi o convite, né? O Paulo Pontinho, um querido amigo que está no grupo também. Quando ele me comentou do curso, eu fiquei novamente empolgada, como eu fico em todos os meus projetos, porque ela casa exatamente, eu acho, com o momento de vida que eu tô, né? Então, tecnicamente, eu mantenho a minha advocacia e sigo nessa toada de melhorar os relacionamentos, conhecer um pouco mais da área executiva, de ser uma empresária, porque eu acho que isso agrega valor aos meus clientes, né? Então eu sempre busco valor. E quando eu junto a advocacia, relacionamento, mais conhecimento, para mim isso é a fórmula correta. E aí o curso de conselheiros me chamou muito a atenção por conta disso. Primeiro porque eu vou estar com um time de primeira, né? E eu gosto muito desses relacionamentos, de conhecer pessoas, trocar experiências. Isso para mim é riquíssimo. Isso não tem preço, eu falo, não tem MBA isso, né? E por outro lado, eu entro numa área de conhecimento que para mim ainda não é tão confortável, que é a área executiva, né? Que é a área que é do empresário, é a área dos CEOs de uma empresa, né? Então isso para mim é extremamente motivador. Então não à toa realmente eu entendi que esse curso de conselheiros se agrega e se encaixa perfeitamente no meu plano aqui estratégico, na minha cabecinha, que eu estou sempre com o meu plano estratégico bem delimitado e encaixando as coisas que eu acho que vão fazer sentido e vão agregar valor para mim como pessoa, mas também para a minha atividade fim, que é trazer soluções jurídicas, assessoria, isso é muito importante, assessoria jurídica para os meus clientes. Quanto mais multidisciplinar eu for, Luciano, isso é uma coisa que eu acho, às vezes a pessoa, eu sou só médico, eu sou só advogada, né? E dentro da advocacia tem muito isso. E eu encaro isso limitante. Eu acho que o advogado tem que buscar entender o negócio do cliente. Para eu achar uma solução boa para ele, eu preciso ir a fundo, entender o negócio deles e ter um leque de opções, que vai desde o jurídico até eu conhecer, entender bem o negócio dele e os impactos que isso podem trazer para o dia a dia da empresa. E a sua decisão, ela foi tomada em 40 minutos de conversa, né? É verdade, tivemos um ótimo bate-papo, nos conectamos imediatamente, né, Luciano? Vanessa, foi ótimo. A gente está encerrando 2021, né? Vivemos aí um período talvez que nós nunca imaginávamos que fôssemos viver, mas como eu sempre digo, a gente tem que olhar para frente, olhar para o futuro. E falando do futuro, o que você vê como os próximos passos da Vanessa Domene? Olha, a Vanessa Domene é bastante intensa, né? Então, eu ainda acho que eu tenho muito para aprender, muito para agregar. A minha ideia é crescer profissionalmente, crescer nesse ambiente executivo, poder ajudar as pessoas. Eu tenho feito um trabalho de mentoria com jovens também. Eu tenho uma relação também com mulheres, eu tenho um grupo de mulheres também que a gente se ajuda mutuamente, seja pessoalmente, seja profissionalmente, e eu gosto de estar envolvida com as pessoas. Então, assim, a longo prazo, meu objetivo é crescer como executiva / advogada, mas também me conectar mais com as pessoas e poder ajudar, né? Principalmente os jovens que estão vindo aí. E essa nova geração me encanta, né? Eles são realmente muito diferentes das nossas e eu tenho um aprendizado constante com eles. Então eu quero estar nesse ambiente também da nova geração e poder contribuir com a minha experiência e a minha vida, né? Então esse é um grande objetivo que eu tenho a médio e longo prazo. Vanessa, prazerzaço tê-la aqui comigo. Obrigado por ter aceito o convite, um privilégio, uma honra tê-la aqui.
O convite é permanente, sempre que você desejar compartilhar algo do momento da Vanessa Domini ou das suas atividades profissionais, o convite é permanente. Obrigado. Obrigada, Luciano. Foi uma honra estar aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Eu adoro esse tipo de interação, fico sempre à disposição para conversar e trocar, né? Acho que equilíbrio e troca, finalizo aqui dizendo que eu acho que essas são as duas palavras que seguem a minha vida. Foi um prazer, Luciano, você está de parabéns por tudo que você tem feito aí pelo mundo empresarial, viu? Obrigado, uma Vanessa. honra. Obrigada a todos. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.